Vamos continuar aqui a nossa reflexão sobre João 14. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em João capítulo 14, versículo 1. Nós já vamos fazer a leitura completa da aula passada e dessa aula também, tá? Para a gente conseguir concluir tudo hoje. João 14, versículo 1. Vamos lá, então, diz assim a palavra de Deus em João 14, nós vamos ler os versículos de 1 ao 31. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens... Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo para mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que eu faço e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que está para se manifestar-se-nos a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo, como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Amém? Podem se assentar. Então, amados, nós começamos aqui essa reflexão de João 14, na aula passada, com esse discurso de Jesus. Lembrando muito aqui onde estavam essas pessoas, esses personagens estavam aqui. Eles tinham saído do jantar lá da Páscoa, né? Judas já saiu para trair Jesus. Provavelmente Judas já estava negociando aqui as moedas quando toda essa conversa estava aqui se enrolando. Pedro já tinha acabado de ser avisado que ele ia trair Jesus 3 vezes, né? Antes do cantar do galo. E aqui desenrola-se essa conversa aqui de Jesus com os discípulos. O principal objetivo de Jesus aqui, essa trama aqui, essa conversa aqui, torna-se uma centralidade de muitas coisas. Primeiro, do plano de Deus que estava para se cumprir. Deus que mandou o seu filho para vir à terra e morrer por nós. Toda essa relação, Jesus ele dá ênfase aqui à relação dele com o Pai e dele com o Espírito Santo, e nós vamos desenrolar aqui. E Jesus ele tem uma série de sentimentos aqui. Sentimento de amor, sentimento talvez assustado, porque os discípulos falaram aqui que os discípulos eles demonstraram aqui que eles estavam muito perdidos. Eles não conheciam, parece que eles não conheciam. Pense tudo aquilo que eles viveram ao lado de Cristo Jesus, e se vocês pegarem o Evangelho, Jesus sempre faz uma relação dele com o Pai, e os discípulos dão um aqui de surpresa. Como assim? Você e o Pai é um só? Eles não expressam exatamente isso aqui, mas eles ficam se perguntando, como assim nós sabemos o caminho? Como assim nós conhecemos o Pai? Prova de que tinha muito do mundo ainda dentro deles. Por toda a situação que Israel estava vivendo, uma ansiedade muito grande de se libertar dos romanos, que tinham aprisionado Israel, eles tinham uma vontade muito grande de serem libertos ali do domínio de Roma, e eles serem livres, e eles estavam muito presos nesse tipo de liberdade que o mundo dá. Mas Jesus o tempo todo estava falando aqui para eles de uma liberdade espiritual, uma liberdade muito maior daquilo que a gente pode imaginar, que vamos remeter desde lá do Jardim do Éden, quando o homem ele perde a comunhão com Deus, por causa de tudo aquilo que desenrolou entre Adão, Eva e Deus, e a serpente, né? A aliança foi quebrada, o contato foi quebrado, e Jesus estava aqui para restaurar novamente essa aliança, e estava prestes a acontecer algo muito glorioso. O maior acontecimento de todos os tempos estava para existir aqui novamente. É como se o mundo ele fosse recriado com outra paginação espiritual. Porque antes o homem ele não tinha contato direto com Deus, mas através de Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus no Calvário, algo novo ia acontecer. O homem então ele se conectaria novamente com Deus, e a criação de Deus, de uma certa forma, ela já começaria a ser restaurada, até que ela fosse completamente restaurada na segunda vinda de Cristo. Então Jesus ele resume muito aqui daquilo que ele fez, e esse texto é maravilhoso, é um dos principais capítulos da Bíblia, primeiro por quem escreve. João era João. João era o amigo chegado de Jesus, era o mais íntimo. E depois todo o desenrolar aqui, né? E tudo aquilo que foi escrito aqui, e Jesus mostrando todos esses atributos aqui. E infelizmente as pessoas elas fazem muita confusão com o texto. Lembrando que a gente, quando vai fazer uma avaliação teológica, a gente tem que saber onde é que está. Então, algumas pessoas, elas pegam pequenas partes de textos aqui e começam a tomar algumas ações, como nós discutimos na aula passada, né? Então, quando Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ele está avisando os discípulos aqui, ele está fazendo um reforço positivo aqui, de que alguma coisa iria acontecer, é claro que é a crucificação, e ele usa aqui por pouco tempo, ou seja, está aqui na noite de quinta-feira.
Ou seja, em menos de 24 horas iria acontecer o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos aqui, sendo que ele disse várias vezes a mesma coisa, só que essa ideia ainda não foi incutida na cabeça dos discípulos pelo comportamento que eles tinham aqui, por essas perguntas, né? E Jesus, ele desafia, fala assim, poxa, Felipe, poxa, Tomé, você está com esse tipo de dúvida, né? Então mostra aqui também como os discípulos estavam um pouco afastados do propósito, assim como Judas, o Iscariotes, também estava afastado do propósito, né? Por isso ele saiu para trair Jesus, porque ele queria algo diferente de Jesus. É aquela coisa, estamos muito firmados aqui nas coisas dessa terra. Estamos muito firmados em algumas coisas que talvez nós precisamos desfazer, né? E aí nós temos que avaliar o nosso coração, falamos muito daquilo que está no nosso coração, que precisa ser retirado, que precisa ser avaliado, e a gente precisa nós precisamos ser mais espirituais do que materiais. E os discípulos, eles mostram aqui que estavam sendo muito mais materiais do que espirituais, mas Jesus explica que o Espírito Santo estava vindo para poder mudar essa situação. O Espírito Santo estava vindo e o Espírito Santo ainda está conosco para poder transformar o nosso coração, e é isso a ênfase da segunda parte aqui dessa aula, né? Então nós lemos aqui 14, a gente falou sobre o contexto, e a grande questão aqui é que Jesus, ele quer mostrar um novo caminho, e o grande mistério de tudo isso aqui é que Deus se revela através de Jesus Cristo, e Jesus está mostrando isso aqui. Deus se revelou através de Jesus. E nós, como servos do Deus Altíssimo, quanto mais nós amarmos a Deus por tudo aquilo que Ele fez através de Jesus, estamos então cumprindo o verdadeiro propósito pelo qual Jesus veio a essa terra. A gente precisa ter isso no nosso coração. Uma coisa que nós falamos aqui mostra, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, pois vou vos preparar lugar. Jesus, ele faz duas afirmações positivas. Primeiro, ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, e ele vê como os discípulos estão inseguros e reforça. Gente, se não fosse assim, eu não precisava estar falando isso com vocês. E aí começa todo esse desenrolar, né? E quando eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ou seja, vou preparar lugar para a eternidade. E Jesus fala isso o tempo todo quando ele está com os discípulos, as conversas. E aqui parece simplesmente que nada daquilo valeu. Parece que nada daquilo fez algum impacto na cabeça deles. Porque aqui começa o desenrolar, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos não. Para onde vais? Como saber o caminho? Né? Não é bem assim, não, nós não sabemos, não. E aí, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, Jesus talvez fique um pouco decepcionado, que, poxa, como assim não conhece? E eu? Será que eu preciso lembrar para vocês que eu andei sobre as águas? Será que eu preciso lembrar para vocês que eu ressuscitei Lázaro, morto de 4 dias? Será que eu preciso lembrar para vocês que eu curei 10 leprosos de uma vez? A doença mais temível. Imagina só se você ficou com medo de pegar Covid. Imagina só aquelas pessoas como andavam com medo de doenças naquela época. Se pegou, acabou. A morte era certa, né? E não era simplesmente uma gripe, né? A Covid era uma gripe. Você podia morrer ou você podia viver. A chance de vida era muito mais do que de morte. E olha o tanto das pessoas que morreu, né? Agora, com as doenças que tinham aqui naquela época, não. A chance de morte era 100% certa. Pegou lepra, condenado à morte. E Jesus, ele cura isso. Ele cura a lepra. As feridas eram desfeitas. Jesus restaurou vidas, né? Jesus ressuscitou não só Lázaro, mas outras pessoas também. Jesus curava de forma miraculosa. Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez coisas extraordinárias. Olha o endemoniado gadareno.
cheio de demônios, Jesus transformou aquele homem da noite para o dia, um homem endemoniado que comia defunto no cemitério, para um homem abençoado e pregador da palavra de Deus. Imagine só. E Jesus, ele mostra esse currículo para os discípulos. Poxa, olha o que eu vivi com vocês, e como assim vocês dizem que não conhecem o Pai? E lembre-se que o tempo todo que Jesus fazia as obras dele, ele mostrava que ele fazia através do Pai. Porque ele era filho de Deus. Então Jesus, ele enfrentou muita oposição, e até os dias de hoje ele ainda enfrenta oposição. Quando fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, precisamos de uma fé inabalável para crer que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele nós não veremos o Pai. Não existe outro caminho. Não existe o caminho de Buda, não existe o caminho de Maomé, não existe o caminho de Allan Kardec, não existe outro caminho. E muitos caminhos são colocados à prova. E muitas pessoas começam a avaliar, porque muitos caminhos, muitas vezes, eles parecem ser agradáveis aos nossos olhos. Se não fosse assim, as pessoas não tinham se ludibriado e envolvido por eles. Vocês têm noção de como as pessoas são enganadas pelo diabo em toda aquela magia? Você entra no centro espírita, o diabo ele está o tempo todo te enganando com magia. Ele aparece em um e mostra para o outro e vira aquela confusão. Então está o tempo todo fazendo um cenário. O diabo ele constrói cenário na cabeça das pessoas no centro espírita. Ele começa a inventar doutrinas. E as pessoas, elas olham para a Bíblia, as pessoas que frequentam o centro espírita, olham para a Bíblia e falam assim, não, a Bíblia foi escrita por mãos de homens, né? A gente comentou isso da aula passada, então por isso eu não acredito. Mas acredita no livro escrito por Allan Kardec, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem escreveu e pega a Bíblia e começa a comentar conforme a vontade dele. Então essa mesma irracionalidade que os discípulos têm aqui, muitas pessoas têm nos dias de hoje. Como não falar da testemunha de Jeová? Gente, esse povo, quem é que nunca aqui já recebeu uma visita de testemunha de Jeová na porta da sua casa? Eles têm uma vontade tão grande de evangelizar, mas é como se carregassem queijo podre. É como se saíssem para vender queijo podre, comida podre. Porque simplesmente uma pessoa da testemunha de Jeová ela não acredita que Jesus é Deus. Se ela não acredita que Jesus é Deus, ela não acredita na raiz da salvação. Se ela não acredita na raiz da salvação, ela pode plantar bananeira de 4, pegar o dinheiro dela todo, entregar para os pobres, ir para uma fogueira, pôr fogo no corpo lá na praça, ali embaixo, e mesmo assim ela não vai ser salva. Porque a salvação é dada através apenas de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E é isso uma coisa que a gente tem que ter muito forte na nossa cabeça. Não existe outro caminho para a salvação além de Jesus Cristo. Alisson, duas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque muitos vão chegar, por exemplo, a retórica dessas pessoas que não creem que Jesus é Deus. Tá para ouvir, Maeli? Tá ruim? Melhorou? Tá horrível esse microfone, né? Mas vamos tentar. A única retórica, ou a retórica mais comum que as pessoas usam para dizer que Jesus não é Deus, é falar que o próprio Jesus nunca disse que era Deus. Mas Jesus não fala que é. Não está escrito na Bíblia Jesus falando, eu sou Deus. Eles usam muito essa retórica para dizer que não, Jesus não é. Porque dentro da Testemunha de Jeová, Jesus é uma pessoa divina, mas ele é tipo um ser também, que Deus criou, né, e não é o Deus criador ali da Trindade. Só que quando o Alisson está falando aí agora do eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando a gente estuda o livro de João inteiro, Jesus vai proferir 7 eu sous. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou, então ele vai falando isso 7 vezes. E toda vez que ele fala isso, ele usa a expressão Yahvé, que foi a mesma expressão que Deus usou para se apresentar a Moisés, lá na sarça ardente. Quem é que eu vou dizer? O que eu vou falar para esse povo? Quem está me enviando? Eu estou te enviando. Então Jesus faz uma conexão direta com esse pensamento,
com essa apresentação de Deus. Então ele está dizendo, sim, eu sou Deus. Ele recebe a adoração das pessoas. Porque se ele fosse um ser que estava jogando a adoração só para Deus, né, assim como nós não podemos aceitar a adoração das pessoas, nós temos que mandar as pessoas adorarem a Deus. Se alguém, por algum acaso, igual aconteceu com Pedro, né? Ele curou algum enfermo, as pessoas foram adorar ele imediatamente, as pessoas daquela época. E o que ele falou? Não, não adora não, somos gente que nem vocês. Adora a Deus, adora a Jesus. Mas Jesus aceita a adoração da mulher do vaso de alabastro. E tantas outras vezes. Por quê? Porque ele é Deus. Entendeu? Então isso é basilar na nossa fé e tem que ser defendida, tem que ser entendida, tá? Então muitas vezes as pessoas vão falar e a retórica deles pega todo mundo, porque se você for ler na Bíblia, não tem Jesus falando eu sou Deus, não. Em nenhum momento. Mas nós temos várias situações onde ele talvez não falou com essas palavras, mas ele falou. Está escrito lá, entendeu? E a própria forma que a gente adora ele, né? Os próprios apóstolos depois disso nos ensinando, as cartas paulinas, tudo declara a divindade de Cristo. E isso tem que ser defendido demais. Por quê? Porque está chegando, gente, o que Ars está falando muito aí, e também está muito dentro da cabeça suas, eu posso ter certeza que uma coisa entrou na cabeça de todos nós no decorrer, porque desde que a gente nasceu, já está rolando o relativismo. É um tipo de pensamento que relativiza tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Já viu essa frase? Ou seja, o que você vai falar que o Deus que está lá no Espiritismo não é o mesmo Deus que nós estamos adorando? Mas eles estão de outra forma. Então eles vão criando estruturas para dizer que, ó, você pode adorar a Deus do seu jeitinho, viu, irmã? Não tem problema nenhum. Deus recebe de qualquer jeito, qualquer tipo de adoração. E isso é uma mentira, que vem lá do iluminismo, né, e vem chegando até nós aqui, e é terrível. Ele vai relativizar as coisas, ou seja, todo mundo, tudo é relativo. Mas nós, crentes, temos uma verdade absoluta, que é o contrário do relativo. Ou seja, não é duas verdades. A Bíblia não pode pegar, você lê a Bíblia e interpretar do jeito que você quiser. Eu estava falando com a classe dos discipulandos semana passada, né? Na aula que nós, depois da Reforma Protestante, uma das coisas que eles pregavam é o livre exame da Bíblia. Ou seja, nós podemos todos examinar a Bíblia, mas você não pode interpretar, não é o livre interpretação. A Bíblia está dizendo alguma coisa. O autor não queria dizer alguma coisa ali? Você pode pegar aquilo ali e dizer qualquer coisa que você quiser. Não, mas eu acho, pela minha não sei o quê, que eu entendo que... Então você está interpretando do seu jeito. Não, você não tem esse direito de interpretar a Bíblia do seu jeito. Você tem o direito de examinar, e aí você tem um dever de procurar entender o que está falando de verdade. Entendeu? É a mesma coisa que a pastora mandou um e-mail para a irmã Ellen ali. E ela queria dizer uma coisa para a irmã Ellen. Só que a irmã Ellen vai interpretar do jeito dela, não está interessada no que a pastora diz. Eu quero pegar essas palavras da pastora aqui e o que é mais conveniente para eu entender. Então ela está realmente comprometida com a verdade daquela mensagem? Tem muita gente que lê a Bíblia assim. Ele pega lá o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí pega um pedacinho lá. Então eu posso ter um carro, eu posso, eu quero aquela mulher, eu quero isso, eu quero aquilo. Então ele começa a usar a Bíblia para seu consumismo, com o seu egoísmo. E tem versículo bíblico para dar base para ele. Só que ele não olha lá antes da Bíblia que Paulo está falando. Eu passei frio e eu tive boas roupas. Eu passei fome e eu comi bem. Eu tive isso, eu tive aquilo. Então ele estava explicando antes de chegar naquela frase. Depois ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando, eu posso passar por todas as dificuldades, porque eu estou em Jesus na minha vida, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando que eu posso ter qualquer coisa que eu quiser, não. É mentira. Então há uma verdade, que é absoluta. Ela não é relativa ao que a gente quer. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando, gente, só tem um caminho. Que leva, e engraçado, eu estava lendo hoje uma coisa engraçada, que é um caminho que leva ao Pai. Porque os outros caminhos vão levar a Deus, no juízo final. Mas só tem um que leva para um Pai, que vai te salvar. Obrigado, Diego.
continuando aqui, há muitas questões dentro da Bíblia que a gente precisa responder dentro da própria Bíblia. Às vezes a gente fica procurando outros contextos, mas aqui uma coisa muito importante também, que diz assim, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Aí as pessoas param por aqui, né? Mas continua, porque eu vou para junto do Pai. Então tem gente que aparece aí, não, eu vou fazer isso porque Jesus falou que eu posso fazer obras maiores. Mas tudo tem um propósito. E o propósito das obras que Jesus fez foi realmente para revelar o poder do Pai. Para glorificar a Deus. Né? E aqui continua, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, tudo aqui também, a centralidade é Jesus. Por quê? Jesus também aqui fala da nova era que estava por vir, né? Jesus crucificado, sangue derramado, a graça de Deus sobre esse mundo, a relação de Deus com os homens novamente restaurada. Então, o canal da oração está aberto para fazer o quê? Obras maravilhosas. Porque Jesus está lá também intercedendo por nós. E agora aqui vem uma coisa muito interessante. Enquanto Jesus está lá, do lado de Deus, e é isso que Jesus fala aqui, no versículo 12, porque eu vou para junto do Pai, agora ele fala que ao mesmo tempo que ele vai para junto do Pai, ele manda quem? O Espírito Santo também. Então, vocês estão percebendo como é que nós estamos guardados? O Espírito Santo conosco, e Jesus lá do lado de Deus, intercedendo por nós. É por isso, vou fazer um parêntese aqui, né? É por isso que eu vou fazer um parêntese aqui. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Fazendo um parêntese, tudo que você for fazer, questione se isso está na Bíblia. Um papel que é dado por Maria, pela Igreja Católica, é o papel de intercessora. Esse papel de intercessora, a Bíblia não dá para Maria. Ela dá para o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que estar muito atento às questões da mariolatria dentro da Igreja Católica e qualquer questão religiosa aonde ela está aqui provada dentro da palavra de Deus. Né? Tudo aquilo que você for fazer tem sentido ou não tem? O que a Bíblia fala sobre? Né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Então aqui o papel do consolador não é Maria que consola, não é Maria que a palavra de Deus diz que está à destra do Pai, embora é uma mulher virtuosa sim, foi uma mulher virtuosa sim, mas esse papel não foi dado para ela. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. E está aqui já a segunda parte que nós vamos focar agora. E Jesus dizendo, ele continua o discurso dele, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse estará aqui já é uma alusão sobre o Pentecostes que iria acontecer daqui a alguns dias, né? Esse Pentecostes queria acontecer aqui alguns dias, que é relatado lá em Atos e também em Joel. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui Jesus ele faz uma analogia, né? Aqui é um pouco da teologia, um dos únicos versículos que fala um pouco aqui da teologia da Trindade aqui dentro da Bíblia. Ao mesmo tempo que Jesus fala que ele vai enviar o Espírito Santo, que ele está do lado do Pai, aqui no versículo ele fala, voltarei para vós outros, na questão de que ele, o Pai e o Espírito Santo é um só. E que todo esse poder que foi feito através de Jesus e de Deus é gerado por esse mesmo Espírito, que é o Espírito da verdade, que ele irá então habitar em nós. Né? Isso aí é o mistério da Trindade. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala que ele vai enviar o Consolador, ele também fala que ele vai voltar para vós outros. Versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais.
Esse ainda por um pouco aqui está na noite de quinta-feira. Ou seja, menos de 24 horas Jesus vai ser crucificado e o mundo não vai ver ele mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu vou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, Jesus ele coloca aqui uma relação complexa. Dele com o Pai. Não, mas está sendo gravado, depois você pode ouvir amanhã. Dele com o Pai, como é que é? Tá. Então Jesus ele fala de uma relação, mas é uma das únicas coisas que eu falei aqui, falei da questão. Primeiro, o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Jesus fala que ele vai para o Pai, ele fala aqui no versículo 19, 18, que eu voltar. É só se seguirem aí na Bíblia. Estejam bem, é porque sua Bíblia é tradução diferente. Por isso é que eu falo. Né? Usem a tradução, né, mais tradicional. Né? Usem a tradução mais tradicional. Eu até tentei trocar a Bíblia de Luiz, mas ele não quis, não. Mas... Sim. Eu vou voltar um tiquinho ao assunto. Lá no verso 12, eu acho, que está falando sobre a gente fazer as obras maiores, assim, é um assunto que eu tenho visto muito ultimamente, é sobre essa questão de... Porque Jesus ele veio revelar quem Deus é, né? Certo, ele está falando. E aí vai falar sobre essas obras que ele realizou, e Diego até falou, né? Os 7 sinais que ele realizou antes, mostrando quem Deus era. E hoje, ele fala que a gente tem esse mesmo poder, igual ele está enviando o Espírito Santo. Então, é como se a gente... Aí você pode me corrigir se eu estiver errada. A gente também tem esse poder de revelar ao mundo quem Deus é, mostrando essas mesmas obras. Ele está falando, né? Obras até maiores. Mas quando nós fazemos e vivemos de um modo que revela para as pessoas quem Deus é. Então, Jesus ele fazia lá, né? Ele multiplicava os pães, mostrando que ele é o pão da vida, né? Explicando ali os 7 sinais. Ou ele transformou água em vinho, mostrando essa questão de que ele enviaria o Espírito Santo. Então, nós também temos esse poder habitando dentro de nós. Eu acho isso importante porque às vezes a gente fica muito inerte, assim, tipo, o mundo está assim, vai continuar assim. Não, mas nós temos o poder de transformar os espaços que nós estamos, porque Jesus está falando que a gente teria esse poder. Então, através das nossas vidas, do que a gente faz, uma manifestação mesmo de poder. Acho que a gente às vezes fica um pouco confortável, tipo assim, não vou fazer nada e tal, mas a gente tem um poder liberado sobre nós. Não que a gente vai sair, tipo assim, vou curar 300 pessoas. Existem o dom de curas que não é todo mundo que vai receber, alguns dons específicos, mas todos nós podemos manifestar a Cristo de uma forma e revelar ao Pai de alguma forma, de algum jeito, ou vários jeitos. Acho que é uma coisa importante que a gente precisa falar. Não, é só para a gente talvez discutir de forma prática o que a Ellen está falando, gente. Eu entendo assim, que por mais que a gente tem pessoas que têm dons específicos, então ela consegue fluir com muita naturalidade, por exemplo, num dom de cura. Ele vê uma pessoa doente, ele põe a mão lá, a pessoa, na maioria dos casos, é curado, ou numa quantidade grande de vezes é curado. Só que nós, como cristãos, somos chamados a orar pela cura por todas as pessoas que a gente puder. Você está ali numa situação, eu entendo que a gente pode ir lá, revelar o evangelho, podemos orar pelas pessoas. Tem hora que as pessoas estão relatando dores para você, e você, que pena, né? Eu tenho um remédio aqui na bolsa. Cara, você já pensou que você pode orar e a pessoa ser curada? Entendeu? Está numa situação difícil financeira, às vezes você não pode ajudar, mas você, vem cá, eu vou orar por você. Deus vai te dar uma visão. Estou com uma situação difícil em casa. Então, eu entendo que o que Ellen está falando de forma prática nós podemos operar conforme as obras de Jesus, dentro da nossa esfera. Só que há muita omissão, talvez por ignorância, porque a gente olha para, não, é Jesus, eu sou eu, não tem como eu fazer as coisas que Jesus faz. Mas ele fala, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, o Espírito Santo. Então, como assim?
Não é você, e também é outra coisa, tem que pensar, não é você que está fazendo. É o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, vai operar através da sua vida. Então eu entendo que a gente tem que começar a agir mais, igual ele falou. Às vezes eu penso, eu não posso pregar lá na minha escola, eu não posso falar de Jesus, eu não sei falar. Cara, Jesus, você vai revelar Jesus através da sua vida, então você tem que ter um bom comportamento, um comportamento de Jesus, amoroso para com as pessoas, e também a palavra que Jesus falava com as pessoas. Então você também tem que falar, a situação é essa. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você pode falar do seu jeito. Porque às vezes, eu não falo bem. Eu tenho pouco conhecimento. Cara, enquanto você tem pouco conhecimento, fala do pouco que você tem. Então, fala com verdade, dá o seu testemunho. Nós somos chamados para ser testemunha. E quantos passam anos e anos, nunca falam nem para ninguém de Jesus, nada. Passa em branco, passa 4 anos do ensino médio, 3 anos do ensino médio, porque estou bom, mas fica 4. 3 anos do ensino médio, não sei quantos anos, não sei o quê, tantos anos na faculdade, da sua boca nunca saiu nada sobre Jesus? Você trabalhar 10 anos no serviço, você entrou e saiu, ninguém ouviu falar de Jesus através da sua vida? Você não orou por ninguém? Poxa, como assim? Ou seja, há uma crença limitante, muitas vezes na gente, que a gente não pode, que a gente não é capaz. E quando, só para fechar, que a Asa está no relógio ali, quando ele fala, em meu nome vão fazer, né, pode pedir qualquer coisa ao Pai, e lembrando, gente, que quando Jesus fala em meu nome, é uma situação quase que de procuração. Então, às vezes, quem tem essa procuração, né, irmã Andréia? Se Joab tivesse a procuração, ele pode fazer várias coisas em nome de Andréia. Pode vender um lote, pode fazer não sei o quê, pode abrir uma conta em nome de Andréia, porque ela tem uma procuração de Andréia. Mas quando você tem uma procuração da pessoa, você não vai usar os recursos da pessoa para fazer as coisas para você. Então, quando ele fala em nome de Jesus, você vai estar operando segundo a vontade de Jesus, a vontade do Pai. Então você é um representante de Jesus. Por isso que falamos o nome de Jesus. E muitos crentes, gente, hoje imaginam, e eu também já pensei muito assim, o nome de Jesus quase que como um abracadabra, gospel. Em nome de Jesus, eu vou lá e vai acontecer. Em nome de Jesus, aquele negócio vai ser meu. Em nome de Jesus. Então, você começa a usar como se fosse uma magia. Né? A gente usou a expressão um tempo atrás, a mandinga gospel. A gente está ali operando uma feitiçaria usando o nome de Jesus para fazer as coisas para mim. Mas o nome de Jesus é uma procuração. Então, ou seja, o que Jesus quer operar? Em nome de Jesus vai acontecer. Ele quer que você tenha uma família abençoada, ele quer que você tenha filhos saudáveis, ele quer que você tenha várias coisas boas para você, com certeza, segundo a vontade do Pai. Mas em nome de Jesus nós vamos operar a vontade de Jesus, amém? É só para deixar claro essa questão, porque eu vejo que há muita confusão, há muita mentira que foi pregada dentro das igrejas com essa história do nome de Jesus. Essa parte é uma teologia muito vasta. Tem outra parte também que fala que essas obras maiores são as obras sacrificiais, principalmente o que iria... Esse negócio não tá bom. Esse microfone não tá bom também. Outra teoria é sobre as obras sacrificiais que iriam ser realizadas pelos mártires. Né? Então, há uma parte da teologia, isso é proposta. Lembre-se que teologia é proposta. Então, há várias propostas acerca de um texto. Há uma proposta teológica que diz que essas obras maiores seriam a forma como os mártires iriam morrer, até mesmo de formas mais dolorosas do que a morte de Cristo Jesus. Como Verônica morreu, comida por não sei quantos leões, e aí as feras veio, machucou ela, e aí o soldado, por fim, que foi matar ela, imagina só, você é jogado no Coliseu, né? Aí vem as feras, um como uma mão, outro como o pé, e ela fica lá agonizando por horas, isso, né? E todo mundo aplaudindo, todo mundo festejando, porque era o que acontecia, né? Os cristãos eram jogados dessa maneira. Então, uma questão teológica e que fala disso, mas eu gosto mais da parte que Ellen falou ali mesmo, de você espalhar as obras de Deus, assim como Jesus espalhou, seja por palavras ou seja por obras, né? Quando você demonstra um amor diferenciado, quando você demonstra compaixão por uma pessoa, você pode saber que você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Você pode saber que você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vê que tem uma irracionalidade, entre aspas, ali, né? Você olha para uma pessoa e quer ajudar essa pessoa que você nunca viu, né?
E aí você consegue tirar o seu melhor para poder ajudar aquela pessoa. Então, há muitas coisas nesse sentido, né? Então, vamos descorrer aqui. Eu estava no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus fala aqui que ele, é como se ele estivesse falando aqui que ele e o Espírito Santo é um. Ele fala que vai deixar o Espírito Santo, mas ele fala que ele vai voltar também. Ou seja, Jesus ele vai voltar também através do Espírito Santo. E isso não é a segunda vinda de Cristo, não. Tá? É a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, que também é a manifestação de Jesus nos nossos corações. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, a questão do amor, né? Diego fala muito aqui que nós amamos Jesus porque Jesus nos amou primeiro, certo? E Jesus ele fala essa questão aqui do amor porque nós somos atraídos por Cristo, nós amamos a Cristo porque Jesus nos amou primeiro e ao mesmo tempo essa obra ela é alimentada pelo poder do Espírito Santo em nós. Então isso começa a ser um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso vai transformando o nosso amor que nós sentimos por Jesus em ações, em obras, que são as boas obras que Cristo Jesus nos ensina a fazer. E esse amor ele vai nos alimentando. E quando ele diz aqui que o mundo não conhece, porque, pessoal, a gente sabe, o que são as coisas do mundo? É dinheiro, é fama, é poder, é bens materiais. Quais são as outras coisas do mundo? É festa, é alegria, é a busca pelo prazer, da satisfação, da vida, né? Vamos viver a vida enquanto ela pode ser vivida. O mundo, ele aspira a essas coisas que elas têm um fim nelas mesmas. Mas Jesus ele mostra uma outra questão muito mais forte, ele mostra um relacionamento que é alimentado por Deus e um relacionamento que nos faz tomar atitudes conforme a vontade de Deus. Que atitudes são essas? Fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a fé, a temperança, o domínio próprio. Compare um homem que tem o domínio próprio e um homem que não tem um domínio próprio. Aí você coloca num casamento um homem santo e um homem que não é santo. A primeira mulher que for dar bola para um homem que não é santo, ele vai ver uma oportunidade de trair a esposa dele. O homem que ele é santo, ele não vai fazer isso. Ele tem o quê? Domínio próprio. Ele vai pensar, eu não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso com a minha esposa e tenho um compromisso com Deus. Então eu não vou fazer isso. Ele é espiritualmente muito mais racional e o Espírito Santo de Deus ele convence um homem do erro e do pecado. E esse exercimento desse domínio próprio, ele vai fazer com que esse homem tenha o quê? Uma atitude conforme à vontade de Deus. Né? Então imagine só, a gente acontece algumas coisas com a gente, e a gente estava discutindo, pessoal, existem coisas que têm muita importância na nossa vida, e tem coisas que não têm muita importância. Eu mesmo gosto muito de ir no supermercado, parece que eu estou passeando no supermercado. Né? O pessoal às vezes fala assim, compra online, né? Fala assim, não, às vezes tem uma coisa lá que eu não sei que eu quero comprar, né? no supermercado. Aí, a gente discutindo esse negócio do supermercado, aí um amigo meu me falou assim, que ele ficou super irado, que ele estava no supermercado, na fila, e aí veio uma pessoa e estava lá, sozinha, esperando a outra chegar com um carrinho. Aí chega com aquele carrão, né? Aí ele ficou muito nervoso, não, aqui você não entra e tal. Beleza. Aí eu
Fiquei raciocinando comigo. Falei assim, gente, isso não tem importância nenhuma. Deixa eu passar. Eu falei assim, se fosse eu, se tivesse outro, já podia entrar. É bom que eu ficava lá mais tempo. Mas assim, e aí aconteceu uma coisa comigo ontem, uma coisa totalmente ao contrário. Eu saí para ir para o supermercado, aí tinha encheu tudo, né, e tal. Aí tinha um rapaz assim, aí o rapaz estava sozinho, falou assim, nossa, chegou estou esperando a minha namorada aqui e tal, e ela não veio, aí ele saiu e foi para outra fila maior. Aí eu passei na frente dele. Aí vem a mulher com as compras na mão, perdeu o lugar. Vocês estão entendendo a posição? Gente, mas me deu uma alegria tão grande virar para ele e falar assim, não, pode voltar para o seu lugar de novo. Uma satisfação. Isso é uma coisa muito pequena, mas são nas pequenas obras que a gente vê o poder do Espírito Santo na vida da gente. E é uma coisa muito insignificante, mas aí o Espírito Santo de Deus se revela. Porque vocês não sabem como eu senti oxitocina naquele dia. Vocês lembraram? Hã? Vou. Você me dá o dinheiro que eu vou. Então, assim, existem coisas muito importantes nas nossas vidas. E você sabe como é que a gente começa a dar valor para essas coisas? Quando a gente adoece. Começa a vir um turbilhão na cabeça da gente. Por que eu fui fazer aquilo? Gente, eu vou contar outro caso para vocês. Um cara, ele infartou. E eu acho que ele estava em outra cidade. Ele é um professor de inglês de uns amigos meus. E ele foi compartilhar. Uma das primeiras coisas que ele compartilhou. E aí, todo mundo desesperado, ele infartado, vinha na ambulância de outra cidade. E acho que ainda faltava 40 quilômetros. Sabe o que ele mais pensou nesses 40 minutos? Nesses 40 quilômetros? Não era se ele ia ficar vivo. Não era nada. Ele passou o tempo todo extremamente preocupado se tinha alguma pessoa que ele fez mal e ele não pediu perdão. E ele não perdoou. Ele ficou desesperado. E ele vasculhava a mente dele. Tem alguém que eu fiz mal e eu não me reconciliei com essa pessoa? Tem alguém que fez mal para mim que eu não perdoei? A maior preocupação dessa pessoa. Então é aí o maior sentido da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo dentro de nós é nós termos essa força e aproveitar essa força quando nós estamos bem. Porque quando nós estamos maus, essa reflexão ela vem. Existem pessoas que não morrem enquanto não pedir perdão uma para a outra. Eu já vi casos assim. A pessoa está no leito de morte, ela manda chamar a pessoa, ela está lá agonizando um mês, na hora que a pessoa vai lá e elas reconciliam, a pessoa sai, a pessoa morre. Eu acho que você já deve ter visto casos desse jeito, né? Então nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus falar através das nossas vidas. É a outra face. Alguém foi lá e te deu um murro, você vira assim, não pode esmurrar aqui também. Brincadeira. Mas é a questão da outra face, é a questão da outra milha. Jesus, ele nos ensina um reinado diferente. E você sabe por que Jesus pediu para dar outra face, irmão Maurício? Para quebrar o seu orgulho, para quebrar a sua soberba, que não provém do Espírito Santo de Deus. É para isso que é para dar outra face. Dá a outra face. E aquele que não dá a outra face, pode pedir Deus para trabalhar mais no seu coração, que precisa. É preciso. É preciso. Então vamos continuar aqui. Nós estamos aqui. Aquele que me ama é amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Nós terminamos de falar isso aqui. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está a manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.
É o grande mistério. Da mesma forma que Jesus se relaciona com o Pai e com o Espírito Santo, ele também coloca a gente nessa jogada, nesse mistério. Nós estamos, então, é claro, que numa relação muito mais diferente, né, gente? Jesus, Deus e Espírito Santo, mas a gente começa também a fazer parte a gente começa também a fazer parte desse relacionamento, né? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus fala, aqui é o versículo 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Versículo 24. Quem me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, que não me ama, você não tem relação com o Pai. O que é esse não me amar? É não fazer a vontade de Deus, é não cumprir os mandamentos de Deus. E existem horas, meus amigos, meus irmãos, que Jesus ele vai nos levar a uma questão bem diferente. Jesus vai nos levar em algumas situações que nós vamos ser confrontados com a nossa santidade, com o grau de nossa santidade. Quando alguma coisa estranha acontecer com você, o que diz o livro de Tiago? Esteja alegre, porque Deus está te provando. E você sendo aprovado, você se mostrará o quê? Perfeito nas obras para com Deus. Isso está lá em Tiago, capítulo 1. Então, quando você vê que alguma coisa estranha estiver acontecendo, viu, Lindy? Carro bateu, e alguma coisa aconteceu, esteja atenta que Deus quer falar conosco. É igual a vez lá que o cara bateu no meu carro. Já contei essa história aqui várias vezes. E hoje eu não vou contar de novo, não. Então, a obra de Deus, ela vai te preenchendo e te moldando e fazendo com que você faça simplesmente a vontade do Pai. Sim, Maurício. O Alisson, é o seguinte, questão das obras, tem uma coisa que eu admiro muito em você, ter a preocupação com aquelas pessoas até que estão enfermas. E você tinha um trabalho muito bacana com aquele pessoal da Fundação Sara. E as obras que você fez em visitar aquelas crianças e tudo, eu tenho certeza que você deve ter ficado triste em algum momento, porque você deve ter visto alguma delas embora, né? E a gente vê que a oração pode mudar o coração de Deus, né? Todo mundo conhece a história do rei Ezequias, né? O mesmo profeta que anunciou a morte dele, por causa do arrependimento, foi o mesmo que voltou lá, e o Senhor deu para ele mais 15 anos. Ou seja, com toda a sua dedicação, no ponto humano falando, você acha que ainda faltou algo mais da sua parte com relação à assistência daquelas crianças, ou realmente cumpriu-se a vontade de Deus na vida delas? Porque você evangelizou, você ia muito lá, não sei se você tem esse projeto ainda, né? Existem duas respostas para isso aí. Claro que da minha parte faltou muita coisa. Mas Deus, ele é soberano, e todo o propósito que tinha que ser cumprido no hospital durante aqueles 7 anos, ele foi cumprido. As pessoas que nós encontramos, as pessoas que nós nos relacionamos, né? É muito complicado. E quando você fala que eu sofri muito, eu sofro até hoje. Porque quando você tem esse tipo de exposição, vamos assim dizer, é uma coisa que te afeta muito psicologicamente. Hoje eu não teria condições emocionais para fazer o mesmo trabalho que foi feito, né? Hoje eu não teria. E às vezes nós estamos sempre fixados assim. A gente está muito fixado assim, que a melhor obra é a cura. Não é a cura. A melhor obra é a salvação, né? Então a melhor obra de todas é a salvação. Então a gente distribuiu cartões, e as pessoas vinham atrás de cartões diferentes. Foi um mover muito bacana, muito bonito para aqueles dias, né? Fizemos viagem para encontrar com uma criança fora, tinha adolescentes também, e por aí vai, né? Tinha muita coisa, né? E eu via que as crianças eram muito diferentes perante os problemas, né?
Então, as crianças ignoravam aquela situação. E uma coisa muito interessante, irmãos, a maioria das crianças doentes eram crianças que tinham lar disfuncionais. A mãe normalmente criava das crianças sozinha. Os pais não davam apoio. Tinha a questão também dos maridos, né? Que tinha a família, o pai, a mãe e o filho adoecia, ele não queria aquela barra para ele, não. Ela arrumava outra mulher e ia embora. Né? Então, são as pessoas mostrando aquilo que está no seu coração. Ninguém mostra aquilo que não tem no coração. Todo mundo mostra. Ou as obras são ruins, ou as obras são boas. Né? Então, uma coisa que acontecia muito, né? A mulher sofrendo com a criança, com câncer, o marido fugia. Fugia para ser feliz, né? Encontrar outra mulher e viver a vida dele. Ia ser feliz. Né? As pessoas gostam muito disso, né? Buscar a felicidade. Mas foi muito bom. Carlos. Mas foi muito bom, viu, Mário? Isso é uma coisa assim que Deus nos deu a oportunidade de fazer. E assim, não fomos nós que fizemos bem para elas, não, de forma alguma. Foram elas que fizeram bem para a gente. E era cada situação, meu amigo, a gente entrou até em funerária, com o corpo amarrado ainda, para poder chamar a fundação, para pagar as contas, né? Que tinham pessoas muito carentes, para pagar a conta da funerária, para arrumar enterro, para arrumar, era uma questão muito desafiadora. Hoje eu não consigo entrar nem no hospital, imagina na funerária. Pode falar. Pode falar? A gente falando com relação a mostrar, se revelar Deus através das nossas vidas. Né? Igual Ellen falou, né? Que nós podemos fazer dessa forma também, assim como Jesus fez. E eu fico pensando, nós, né? O que nós temos para dar é aquilo que nós recebemos de Deus, é aquilo que nós buscamos. Né? O amor que Deus derrama sobre as nossas vidas é esse amor que nós vamos revelar através das nossas vidas. Então, tudo que Deus nos dá, nós podemos também revelar através das nossas vidas, assim como Jesus fez, e Jesus nos ensinou a fazer isso. Os apóstolos, por exemplo, né? Igual a Alice está falando aí das obras maiores. Essa obra de cura, por exemplo. Quando Pedro fala lá para aquele nazareno, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Então, assim, o que nós vamos revelar através das nossas vidas é aquilo que nós temos. Então, nós não conseguimos revelar nada que nós não temos, se nós não somos cheios do Espírito Santo, se nós não somos cheios do poder de Deus, se nós não somos cheios daquilo que Deus tem para nos dar. Então, primeiro nós temos que buscar ser cheios disso, ser cheios de misericórdia, cheios de amor, cheios do poder de Deus, para depois nós irmos revelar através das nossas vidas. Né? Aqui, versículo 26 diz assim, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, mais uma vez, ele fala aqui para eles esperarem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir, vai consolar. E mostra aqui uma situação de medo. É claro que estava para acontecer alguma coisa. Eles já estavam na espreita. Eles estavam perto aqui de chegar lá no jardim do Getsemane, né? Já está aqui menos de 24 horas da morte de Cristo. E eles estão aqui ansiosos, eles estão confusos. E Jesus está falando, eu estou falando isso aqui para vocês antes que aconteça a crucificação, antes que eu morra, para vocês saberem que o que eu estou falando com vocês é a mais pura verdade. E ele fala de uma paz diferente. Novamente, talvez para bater na cabeça deles, para eles pararem de se preocupar com a situação material que eles estavam envolvidos. Eles estavam envolvidos em uma situação
muito forte aqui de libertação de Israel, que isso mostra depois, quando Pentecostes vem, que eles se afastam dessas coisas, tanto que eles começam a viajar e pregar a palavra e levar a palavra, e aí eles começam a dar grande importância e vira toda essa grande comissão e de toda essa explosão do cristianismo depois, né? Prova disso, do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, que nos prova mais uma vez que tudo aquilo que nós fazemos de bom é consequência do poder do Espírito Santo de Deus em nós. E ele faz aqui novamente essa diferença. E ele usa aqui a palavra paz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, é algo maior. Eu estou dando para vocês algo maior. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Versículo 28. Ouviste o que vos disse? Vou e volto para junto de vós. Ou seja, mais uma vez aquela relação, como se Jesus e o Espírito Santo fossem um só. Que ao mesmo tempo ele fala que está junto do Pai, ele fala que ele volta de novo. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ou seja, Jesus ele fala, estejam atentos ao que está prestes a acontecer, alegrem-se, porque é algo extraordinário. É novamente a conexão, novamente aquela alegoria que a gente fazia, que a gente faz. O sacerdote entrava uma única vez para expiar os pecados, pegava lá um animal, sacrificava, aspergia o sangue lá no Santo dos Santos, entrava lá amarrado, porque se ele tivesse pecado, ele morria lá dentro, né? Entrava lá amarrado e com sino, e aí ele ia lá e encontrava Deus numa solenidade, uma vez por ano, em um breve espaço de tempo. E com tudo isso que Jesus fez, nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus, a Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Então Jesus está falando assim, não se turbe o vosso coração, não, alegrem-se, porque algo extraordinário está por vir. Lembrem-se, gente, aquela época ali, a época das trevas, demônio parece que estava espalhado em tudo quanto é tipo de gente, e os bichos não saíam não. Só quando Jesus veio, que você usava autoridade para o demônio sair, em nome de Jesus, que ele começava a sair. Que ele saía. E era muito comum isso, porque várias vezes a Bíblia mostra relatos de pessoas que se jogavam ao fogo, pessoas que tinham, né, atitudes estranhas, porque estavam possessas por demônios. Olha a escravidão lá do endemoniado gadareno, o povo deixava ele lá amarrado no cemitério, porque se ele fosse para a cidade, ele quebrava tudo. Imagina. Então Jesus ele vem mostrar um outro reinado. Alegrem-se, né? Alegrem-se. E esse reinado nós vivemos até hoje. O reinado da graça, da misericórdia, do poder do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E nós não podemos deixar isso para trás, isso que é o de mais precioso. Existem pessoas que buscam tudo na vida, e elas se sacrificam das maneiras mais diferentes possíveis. Mas ninguém precisa se sacrificar para ter o poder de Cristo Jesus. É só entender que Jesus Cristo ele veio ao mundo, morreu por nós, e esse poder está disponível para salvar as nossas almas do fogo do inferno. 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Aí Jesus interrompe esse diálogo, e fala assim, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, uma coisa muito interessante aqui, irmãos, que até mesmo depois que Jesus ele é crucificado, os discípulos ainda não entenderam muito o que estava acontecendo. Olha para você ver. Não entenderam muito o que estava acontecendo.
Então, algumas atitudes estranhas aconteceram. Primeiro, o caminho de Jesus, quando vai com os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Os discípulos conversando com Jesus e eles não reconhecem Jesus, só mesmo no fim, quando Jesus desaparece. A atitude de Tomé, falando que Jesus ressuscitou, não, eu quero tocar na ferida dele. Eu sei que você é um defensor de Tomé, mas esse pecado dele eu vou espizinhar. Eu quero tocar na ferida dele. Então vocês imaginam que mesmo com tudo aquilo que aconteceu, a terra tremeu, escureceu, né? A natureza se abalou, mas ainda os discípulos estavam apegados a essa situação. Até que Jesus, ele ressuscita, e o que Jesus faz? Gente, Jesus é bom demais. O que Jesus faz, Maurício, depois que ele ressuscitou, você sabe? Ficou com os discípulos ainda 40 dias aqui na terra, com o corpo glorificado. Agora não acredita ou acredita? E agora? Imagina que maravilha, para que eles entendessem, porque eles ainda não tinham entendido. Foi quando Pedro se reconciliou, imagina só, Jesus sendo em toda aquela situação, e Pedrão negando. Achava que era muito bom, né? Impulsivo, né? Não, Jesus, jamais te negarei. Jesus, não, me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pois Pedrão viu, né? Tomé também. Gente, todos os discípulos fugiram, todos os homens fugiram. Só João que não fugiu. Só João. João estava ali aos pés da cruz. E Jesus, Jesus ele é tão maravilhoso, que no meio dessa situação toda essa conversa aqui se desenrolou porque Jesus, ele sempre fala que a palavra que mais se repete aqui, ó, não se atemorize, não tenham medo. Então Jesus estava preocupado com aquilo que os discípulos estavam passando, e é um sentimento semelhante que Jesus tem quando ele está sendo crucificado. Jesus está na cruz, o que Jesus fala para João? João, cuida da minha mãe. Olha do seu lado aí, essa aí é sua mãe, viu? Mulher, esse aí é seu filho, viu? Ou seja, cuida dela para mim. Então Jesus crucificado, com toda aquela dor, com toda aquela humilhação, com tudo aquilo que ele passou, ao invés das pessoas, né, entregar para ele alguma coisa, ele ainda estava entregando. E ele olha preocupado com a mãe dele. Então esse Jesus aqui que estava prestes a entrar no jardim do Getsêmani, prestes a chorar sangue ali, derramar sangue já com seu suor, pelo tamanho da ansiedade, é do Jesus que estava preocupado com o que ia acontecer com os discípulos, sendo que o que ia acontecer com os fujão. Jesus sabia que eles iam tudo fugir, eles iam estar tudo bonitinho onde é que eles estavam. Tudo fugido, escondidinho, sem nenhum soldado romano pôr na mão neles. Mas Jesus está aqui, atento ao que estava se passando. Isso mostra o grande amor que Jesus nos amou. E nós temos que estar atentos a essa questão. O que Jesus fez por nós. E eu vou terminar a minha fala aqui, faltando 6 minutos para acabar, que às vezes a gente fica pensando assim, uma das coisas que eu mais já pensei na minha vida, eu falei assim, poxa, por que existe inferno? Não precisava existir inferno. Mas o inferno é a prova da justiça de Deus. Imagina só tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus fez por nós. Deus, ele é soberano, mas ele tem uma tristeza no coração dele, desde quando Adão, Eva e a serpente fizeram aquela bagunça lá no jardim. E Jesus vem para restaurar tudo isso. Olha o que Jesus fez. Gente, nós estamos em 2024 e nós ainda falamos de um homem que veio, um homem dividiu a história da humanidade e muitas pessoas ainda se questionam se Jesus existe ou não existe. Mas acreditam que existiu o faraó Ramsés de não sei o quê, que viveu 3.000 anos antes. Acreditam em todas essas coisas das múmias, os faraós, de não sei quem. Mas e Jesus? Ah, mas não tem nenhum dado histórico? Tem, existem historiadores que relatam de Jesus.
Flávio José foi um deles. Mas as pessoas insistem muitas vezes em rebater isso. E aí está a grande pergunta: onde nós vamos depositar a nossa vida? Até de forma inteligente, a gente precisa seguir Jesus. Porque se a gente deixar de ser espírita, os espíritas não falam que vai jogar a gente no inferno, fala. Se a gente deixar de seguir Buda, não, a gente só não vai ter paz nesse mundo. A única religião que manda para o inferno é o cristianismo. Então, se você for até inteligente, né, os caras lá da faculdade, que mexem com filosofia, com tudo isso, até a racionalidade, tudo aponta para Cristo. O Maurício quer falar ali, Diego. Tudo aponta para Cristo. E nós precisamos entender isso. E nós só não entendemos, sabe por quê? Muitas vezes, porque nós estamos igual a esses discípulos aqui, ó, firmados com as coisas dessa terra. Presos, enraizados com isso aqui. Isso aqui não tem importância relativamente em relação à obra de salvação nas nossas vidas. Esse mundo vai pegar fogo, gente. Eu não estou falando isso para ninguém ficar relaxado, não. Mas eu estou falando isso para você cuidar muito mais da sua salvação do que cuidar das coisas desse mundo. Isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui vai acabar. Não falo isso para você ser uma pessoa que sai por aí fazendo qualquer coisa. Não. Tenha um raciocínio na sua cabeça. Seja inteligente. Siga a Cristo. Pode perguntar, Maurício. Não é pergunta, não. É só um detalhezinho. Você falando aí, né, que Jesus é muito bom e ele preocupado, né, para cuidar da mãe dele. Na verdade, ele estava preocupado até com aquelas pessoas que estavam torturando ele, né? Porque ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele preocupado com a ira de Deus sobre aquele pessoal, né? É verdade, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem 3 minutos. Só recapitulando aqui, gente, das anotações aqui, só para ver pelo menos uns 5 pontos, talvez a Alice possa completar do que a gente vê em João 14. Primeiro, o mais importante, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, só dá para chegar ao Deus Pai por meio de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro mediador. É você, Jesus e o Pai. Para você chegar a ser filho de Deus, você precisa de Jesus. Né? Ele vai falar também da revelação do Pai. Ou seja, Jesus é a revelação perfeita de quem é o Pai. Então, quando a gente fala lá na frente, né, no princípio era o Verbo, ou seja, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, nesse sentido. Porque na época a gente falou muito sobre isso, como se... Uma coisa é eu conhecer a irmã Ellen, olhar os aspectos físicos, a altura, a cor da pele, cabelo, eu conheço ela de vista. Agora, quando eu passo a ouvir as palavras dela, eu começo a conhecer o interior de quem é Ellen. Então, quando a gente ouve as palavras de Jesus, a gente vê o comportamento de Jesus, nós conhecemos o coração de Deus, o comportamento de Deus e quem é Deus. Entendeu? Então a gente vê a grandeza e o poder de Deus pela natureza, pelo que ele criou. Mas a gente vê o sentimento de Deus quando a gente ouve as palavras de Jesus. Então ele é a revelação de quem é o Pai. Por isso que ele fala com o Felipe, né? Você me vê, você vê o Pai. Ou seja, o que eu falo é o que o Pai falaria. A forma que eu vivo é como o Pai viveria. Né? A promessa do Espírito Santo, né? O Consolador, o Espírito é o Consolador, continua o ministério de Jesus. Então depois disso, né, temos o Consolador, que nós aprendemos também nesse capítulo. Amor e obediência, ou seja, o amor a Jesus se manifesta na obediência aos seus mandamentos. Ou seja, você quer um diagnóstico para saber se você ama Jesus? É a sua obediência. Então não é o fato de você obedecer vai fazer você amar mais, é o contrário. O fato de você amar mais vai fazer você obedecer. Então, no final das contas, gente, para você ser mais fiel a Deus, mais santo, mais tudo, a busca sua não tem que ser por executar coisas, mas tem que ser por amar mais a Jesus. E o quinto e último eu coloquei aqui, a verdadeira paz. Jesus,
A paz de Jesus transcende todas as circunstâncias terrenas, porque estava todo mundo... Você vê que ele usa 2 vezes a palavra, não fique com medo, não se turbe o vosso coração, porque aquela reunião já estava extremamente tensa, porque as pessoas... E Jesus falou, gente, eu vou morrer. Está chegando a hora, então eles estavam, todo mundo ansioso, né? Todo mundo preocupado, ansioso, e o tempo todo Jesus fala, ó, eu vou dar para vocês uma paz que, independente das circunstâncias, ela continuará no seu coração. Ou seja, não quer dizer que as coisas só vai acontecer coisa boa com você, não. Mas, independente das coisas que estão acontecendo, a sua paz não é baseada nessas circunstâncias, mas é baseada no Espírito Santo dentro de você. Né? São as principais coisas que eu vejo. Você quer pôr mais um ponto assim, resumido? Não, você acertou. Tá bem? Então, isso, gente. Pastora Lindy vai poder falar? Está assistindo bem? As crianças vão apresentar? Amém? Então, a gente encerra aqui João 14, né? João Semana 14. que vem, nós começaremos no capítulo 15 de João. As crianças, queridas, eu quero... Cadê a irmã Nádia? Você vai falar sobre as